Olá, bem-vindo ao programa Você em Foco. O meu nome é Vera Brandão, eu sou pesquisadora da PUC de São Paulo, docente e sou editora do Portal do Envelhecimento e da revista Portal de Divulgação, que é um portal online onde a gente tem uma porção de coisas interessantes para quem se interessa pelo tema do envelhecimento. O meu tema de hoje tem como título Labirintos da Memória, Quem Sou? Esse é o título de um livro que eu escrevi, foi lançado em 2008, onde eu coloco algumas questões sobre o que é memória, que é um tema tão amplo, tão vasto e muitas vezes até difícil de abordar. A primeira questão é perguntar, memória, o que é memória? Para a gente falar da memória, nós temos que falar de 4 aspectos. O primeiro aspecto, um dos primeiros aspectos são os aspectos neurobiológicos. Por que falamos disso? Quando a gente fala em memória, a gente fala, é uma coisa que a gente lembra, certo? Agora, como é que essa memória ficou arquivada? Como é que ela ficou armazenada para a gente lembrar? A gente só lembra daquilo que está armazenado. Quando você tem qualquer sensação, vive qualquer experiência, você vai guardando memórias desses acontecimentos. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala em memória, a gente fala assim, lembrar do passado, vem muito essa associação, lembrar do passado. E aí eu falo assim, eu queria me lembrar de quando eu tinha, sei lá, 8, 10 anos, né? Só que eu não vou lembrar o que eu quero lembrar. Não tá, essa memória da idade, das 8, 10 anos, não está todo numa caixinha. Ele está em vários, dentro de uma rede neuronal, né? As memórias não são arquivadas por idade, nem por fatos, elas ficam misturadas dentro dessa rede neuronal. Então, quando eu falo em relembrar, né, eu falo em memória e falo em relembrar, se eu vou relembrar alguma coisa, eu tenho que ativar todo esse circuito neuronal. Então, esse não é um tema que nós vamos nos aprofundar, mas é um tema super importante dentro dessa questão do que é a memória. A gente só pode recuperar uma memória que foi vivida, evidente, e que teve alguma emoção articulada com ela, de prazer, de desprazer, de alegria, de tristeza, né? Alguma coisa que nos impactou, né? E a gente só vai poder recuperar se essa memória for consolidada, ou seja, uma memória que a gente chama de longa duração ou memória autobiográfica, né? Eu não posso lembrar de tudo. Eu lembro daquelas memórias que estão consolidadas e tem memórias que estão consolidadas, mas estão a nível do inconsciente. Então, às vezes, essas a gente não consegue, às vezes elas aparecem, às vezes não. Quando eu falo de a gente ter vivido situações e experiências, não é? A gente vive como? Num meio social, né? Então, por isso que aqui a gente chama os aspectos sociais da memória. E o que quer dizer isso? A memória, o que a gente está falando de memória, dessas lembranças que a gente lembra, elas foram vividas em grupos sociais, não é? Mesmo as memórias que a gente acha, bom, eu vivi isso sozinho, não tinha ninguém comigo, mas eu estava num contexto social, não é? Seja na escola, seja na família, seja no trabalho. Então, os aspectos sociais da memória são muito importantes, porque, de uma certa maneira, elas são o pano de fundo da minha lembrança, né? Então, esses aspectos sociais da memória são fundamentais nesse processo de relembrar e de construir essa memória de longa duração autobiográfica. Os aspectos pessoais, eles estão intimamente ligados aos aspectos sociais, evidentemente, porque nós somos seres sociais e temos essas experiências exatamente num contexto social, né? Mesmo que a gente ache que a nossa memória é única, que só a gente viveu, só a gente viu. Mas a gente, mesmo em solitário, a gente chama isso de um quadro social da memória, e nós estamos inscritos nesse quadro social. E os outros aspectos estão ligados, inclusive, ao próprio tema do nosso trabalho de hoje, que é Quem Sou, né? Que são os aspectos filosóficos. E por que isso? Porque, assim, o homem sempre procurou um sentido para a sua vida, né? E o sentido, acho que mais profundo, é um sentido existencial, é exatamente assim, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? E a gente faz isso em muitos momentos na nossa vida,
até momentos de crise, de problemas que a gente está tendo, ou de mudança, ou de escolha de caminhos, faço isso, faço aquilo, tomo tal ou tal decisão. E aí muitas vezes a gente pergunta quem sou eu, o que eu vou fazer, qual a atitude que eu vou tomar. Só que tem uma questão muito interessante aí, que hoje em dia ninguém pensa a gente é meio levada por essa aceleração do tempo, que é próprio da nossa sociedade, a gente é levada a fazer uma porção de coisas que a gente não parou para pensar se aquilo que eu vou fazer tem a ver com esse quem sou, né? Então, falar de memória, e aqui eu já coloco esse tema no plural, memórias, né? Porque eu tenho uma memória pessoal que se insere num contexto social e que, quando ela é chamada, ela vai se misturando, como a gente vai ver mais tarde. Primeiro a gente vai falar da origem, né? Tem a origem da palavra, né? Na realidade, a Mnemosine é uma deusa, né, da cultura greco-romana, que ela era considerada a deusa da memória e da recordação. E ela é filha do céu e da terra, irmã de Cronos, que é o tempo. Então, só para vocês situarem como isso é interessante para a gente avançar. Nós não vamos avançar em tudo, claro, porque esse é um desdobramento mais longo, mas para ficar, de uma certa maneira, com um ponto de reflexão. Por que a gente vai pensar em memória, vai até as origens? Porque as origens e o tema da memória, ela adquire significados, né? Então, a gente fala de memória e de memórias, porque esses significados acabam sendo múltiplos. A gente fala muito de memória no singular, mas, na realidade, a gente, para trabalhar, estudar, etc., a gente tem que pensar mesmo na memória no plural. Então, a gente tem, para responder a pergunta, né, memória o que é, né? Então, a gente tem as indagações pessoais e as indagações sociais. Então, aí, memória, que seriam as indagações pessoais, e memórias, que seriam indagações sociais. Só que aqui a gente apresenta de uma maneira didática, vamos dizer assim. Não existe essa divisão quando a gente tenta recuperar uma lembrança de anos atrás, ou mesmo de um mês atrás, que a gente, às vezes, mistura as nossas lembranças, e essas memórias, que são as lembranças, e isso nem sempre quer dizer sinal de alguma doença, de perda de memória, que normalmente está muito associado, né? O estresse causa muito perda de memória, né? Quer dizer, o cérebro está tão sobrecarregado de informações e de pressões que às vezes a gente tem aquele chamado branco, né? Isso acontece com todas as pessoas em todas as idades, né? Então, aqui eu já vou falar de memórias e identidades, no plural. Por quê? O que eu falei? Bom, falei quem sou. Depois eu perguntei, memória o que é? Né? Então, a gente foi andando nesse caminho. Quando eu pergunto memória quem sou, a gente está trazendo, primeiro, essa questão existencial, não é? Porque a gente, às vezes, não para pensar em quem a gente é. Agora, se eu vou fazer essa pergunta, quem sou, o que eu vou ter? Eu vou falar, bom, eu sou a Vera, não é? Eu sou professora, etc, etc, tá? E eu trago o quê? A minha identidade. E aí eu vou trazer não só a minha identidade, meu nome, se for o caso, meu nome de família, que daí tem de onde eu venho, quem são meus ascendentes, no caso italianos. Então, eu vou buscar toda uma memória quem sou lá atrás, lá na minha história. Agora, quem sou hoje? Hoje eu sou uma professora, entre outras coisas, não é? Então, esse quem sou, ele é construído ao longo do tempo, né? E ele forma aquilo que é a minha identidade, que está muito além daquilo que está na carteira de identidade, que é a nossa identidade social. Nós não existimos sem a carteira de identidade. Socialmente, se você não tiver uma carteira de identidade, você não faz nada, você não viaja, você não vota, não faz nada. Então, e lá na carteira de identidade, o que tem? Tem o nome do pai, o nosso nome, né, evidente, o nome do pai, o nome da mãe, a data do nosso nascimento e o local do nosso nascimento. Então, se a gente pensar só na carteira de identidade, a gente já tem um material muito interessante para reflexão nessa perspectiva de quem eu sou. Se a gente perguntar a cada item, o que tem por trás disso? O nome do meu pai, quem está por trás, a família do meu pai, a minha ascendência. A minha mãe, a mesma coisa. A data do meu nascimento. Eu nasci num ano específico. Então, por trás desse tempo que eu tenho vivido, eu tenho
o tempo histórico, que eu nasci numa data tal e o que estava acontecendo na data tal, no Brasil, na minha cidade, no mundo, por exemplo, né? Então, com isso, eu vou recuperando esse quem eu sou. E quando eu falo hoje, eu sou professora, o que eu trago? Eu trago todo o meu processo de formação até o dia de hoje, né? Então, eu vou construindo a identidade. Muitas vezes a gente pensa que a identidade é uma coisa fixa, que é aquilo que está na carteira de identidade. Não, a memória ela é reconstruída ao longo do tempo. Porque a gente vai acrescentando memórias e quando a gente conta, a gente... não é que a gente falsifica a memória, como muitas vezes as pessoas pensam. A gente ressignifica e reconstrói a memória de acordo com o lugar da onde você fala e para que você fala, para quem você fala, né? Então, esse quem sou me leva, então, ao quem somos, que é um grupo social. E aqui eu trago uma afirmação do Norberto Bobbio, que é um jurista e filósofo italiano, já falecido, que tem livros muito interessantes, inclusive um sobre memória. E ele diz o seguinte: somos aquilo que pensamos, amamos, realizamos. Somos aquilo que lembramos. Então, na realidade, eu sou quem eu sou porque eu me lembro de quem eu sou, né? Então, essa é uma questão muito importante quando a gente vai começar esse percurso que é existencial e, portanto, ele é também formativo, né? Bom, eu estou falando com vocês, né? Então, eu estou trazendo as minhas memórias, eu trouxe algumas coisas, e eu estou falando. Então, o meu meio de comunicação é a linguagem, é a palavra. Eu falo com vocês, né? Quando eu falo, nesse momento eu sou o narrador, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com idosos, o narrador que ressignifica a sua história, a sua trajetória conosco, então ele é a pessoa principal, é quem tem a fala, né? Então, no momento, aqui, como palestrante, eu sou a narradora, não é? Então, eu tenho a palavra e sou a narradora. E o que eu vou tentar tecer com vocês? Uma rede de conversações, né? Porque eu vou falar para várias pessoas, essas pessoas vão falar entre si sobre esse assunto, então o tema vai virar uma rede de conversações, e essa rede de conversações, ela não tem fim, ela continua, porque o que eu proponho como rede de conversações são todas as experiências que eu ouvi, que eu vi e que eu aprendi, e que eu fui transformando ao longo da minha vida. E isso é o que faz a cultura. A cultura não é uma coisa pronta, ela é construída. Ela é construída por quem? Por cada um de nós. Então, a cultura não é uma coisa que está pronta e vem dar de cima e a gente entra na cultura como se fosse numa casa. Não, nós construímos essa casa, que é a nossa moradia, pessoal e social. A cultura é construída por nós e nos constrói, né? Então, acho importante essa localização do que é a questão da memória e da identidade, né? Então, memória não é só, muitas vezes ligada só à perda da memória, doenças, etc. e tal, aos esquecimentos causados por estresse. A memória, na realidade, é constitutiva do sujeito, é ela que diz quem eu sou. Essa rede de conversações, né, que não se esgota aqui, nem agora, nem nunca, né, porque a cultura vem sendo construída há milhões de anos pelos nossos ancestrais, vai sendo formada uma teia de significados. Quando eu falei que em alguns quadros atrás que Mnemosine era a deusa, né, da cultura greco-romana, o que eu estou falando? Foi construída uma teia de significados onde Mnemosine tem um significado. Ela tinha um significado naquela época, para aquela época, e ela tem um significado para nós até hoje. Então, ela faz parte, essa ideia, né, dessa deusa, etc., ela faz parte dessa teia de significados que foi construída pelos homens. E para que a gente constrói significados? É para dar sentido à nossa própria vida. E isso é o percurso da humanidade desde que o homem se tornou homem, né? Um ser pensante, que a gente chama, nós antropólogos, de Homo sapiens. Então, essa trama é tecida na e pela linguagem. Mesmo quando a gente pensa assim, bom, mas e quando as pessoas ainda não falavam? Como é que elas se comunicavam? Haviam grupos humanos, mesmo antes de haver linguagem. Como é que elas se comunicavam?
elas se comunicavam de muitas maneiras. E nós hoje continuamos a nos comunicar de muitas maneiras. A palavra é só uma delas. Tem muitas maneiras, pintura, música, escultura, o nosso jeito de ser, são modos da gente se apresentar e são linguagens, a linguagem corporal, né? Vocês sabem que isso é muito importante na comunicação. Uma pessoa que está sentada toda desanimada e uma pessoa que está toda atenta, você só do jeito que a pessoa está, você já percebe o grau de atenção, o interesse no assunto. Então, e entre outras coisas, estou dando um exemplo aí, mais como docente mesmo, que a gente percebe às vezes nos alunos, às vezes olhando para a sala, você percebe se a aula está interessante ou não, se o assunto está interessante ou não, se as pessoas estão interessadas, né? Por causa desse comportamento corporal. Quando você dá um aperto de mão numa pessoa, também isso conta, né? Bom, aqui eu vou entrar um pouquinho na questão dos trabalhos autobiográficos, né? Esses trabalhos, eles são realizados, começaram a ser realizados com idosos, depois, durante muitos anos, depois eles passaram a ser realizados com profissionais na formação profissional. Então, esses trabalhos autobiográficos, eles têm como foco a narrativa da própria história, né? Eles têm como pano de fundo esse tempo, que eu falei que é o tempo do sujeito, mas que por trás dele tem o tempo histórico, que é o tempo cronológico, mas tem o tempo pessoal. E esse tempo a gente chama de kairos, ou kairológico, é o tempo vivido das experiências, né? Para que esse trabalho possa acontecer, eu preciso fazer com o meu interlocutor um pacto autobiográfico. E o que quer dizer isso? O pacto autobiográfico, ele pressupõe que eu estou falando e que você está prestando atenção no que eu falo. E que depois você vai falar e eu vou prestar atenção no que você vai falar para mim. Então, é uma troca que existe. Porque às vezes acontece que quem está falando quer ser ouvido, né? E o outro está olhando no relógio, etc. Entendeu? Então, essa articulação entre entre eu e o outro é o que eu chamo de uma escuta sensível. O outro me escuta e eu escuto o outro. Bom, como é que se faz isso, né? Parece uma coisa difícil, fácil? Como é que é? Bom, existe todo um processo. O primeiro deles é a gente aqui pensar, né? Como eu falei no começo, quem sou eu? Pensar, pegando nossa primeira pergunta. Aí, se eu me coloco essa questão, eu vou repensar esse quem sou eu. E, às vezes, quando eu penso e repenso em quem sou eu fico com uma vontade de despensar quem eu sou. Ou seja, de, às vezes, sair fora de algumas categorias que, ao longo da vida, a gente foi se colocando. Às vezes, por escolha, às vezes, sem escolha. E esse processo que a gente trabalha tanto com idoso como com profissionais, né, porque a gente tem uma capacitação que usa essa metodologia, qual é o nosso objetivo? É que a gente possa reinventar a vida. E, na realidade, a vida pode ser reinventada todos os dias, né? Desde que eu tenha consciência dos meus desejos, das minhas necessidades, das minhas dúvidas, não é? Então, esse reinventar não é inventar uma história nova ou inventar uma coisa nova, não. É inventar um jeito novo, às vezes, de abordar determinados problemas, de viver o meu cotidiano, de fazer a minha atividade profissional ou a minha atividade familiar, né? Então, isso mostra o quanto não está pronta. A questão da memória, ela é um processo, ela está em processo, né? Tanto do ponto de vista neurobiológico, como do ponto de vista das construções sociais que ela nos leva a fazer, né? Eu só queria chamar a atenção que tem alguns quadros de fundo que são obras de arte, né? Que eu acho que é uma outra forma de comunicação, como eu já disse. E nesse caso aqui está o Arcangelo Lianelli, ele foi um dos meus narradores quando eu fiz o doutorado. Então, algumas que são telas de fundo dele, que eu tenho, evidente, autorização para reproduzir. Bom, então nós chegamos mais na questão da formação e da possibilidade dessa reinvenção de si, né, que a gente chama, que são as narrativas autobiográficas. Então, é um projeto que tem um processo. E ele vai passar dessa parte que a gente chama de prospectiva, que é exatamente eu pensar no meu passado, então eu vou fazer uma prospecção, né, um mergulho no meu passado,
para projetivo, né? Então, é um projeto que parte do que eu sou hoje, né? De como eu estou hoje, de como eu gostaria de estar, sei lá, daqui 1 ano, 2, 10, 20, depende do tempo de vida que se a gente está, em que momento de vida que a gente está, né? Se bem que isso é muito relativo também. Então, nesse processo, né, que está dentro desse projeto de vir da prospecção para a projeção, eu vou ter esse processo de descoberta e reinvenção das trajetórias, que trajetórias as minhas próprias e dos sujeitos com que eu me relaciono. Eu vou ter como objetivo uma autoformação e educação continuada. Isso é uma coisa que a gente faz, uma capacitação, quase como assim, para despertar esse reconhecimento de si e das suas próprias competências, porque também ao longo da vida a gente parece que vai perdendo as competências, dependendo do lugar que a gente está e do momento de vida que a gente está. Então, esse trabalho, do ponto de vista profissional, é muito interessante. E do ponto de vista do indivíduo idoso, também. Então, a gente tem como objetivo dar exatamente esse significado existencial, né? E esse significado é dar sentido à vida. Né? Que sentido é esse que eu dou? Então, nesse trabalho com narrativas autobiográficas, eu vou buscar quem eu sou, né? Como é que eu me coloco no grupo, se eu sou aceita no meu grupo, que é o desenvolvimento dessa escuta sensível, e com isso eu posso chegar mais perto dessa questão do quem eu sou, não vou dizer responder, porque isso acho que não dá para responder, isso é um processo de vida, mas eu vou pelo menos dar um sentido à minha vida até aquele momento onde eu faço o trabalho. E aí, por isso que a gente fala educação continuada. A educação continuada não é uma coisa que alguém dá para a gente, não é um professor que dá para a gente, é a gente mesmo que busca e constrói. Eu acho isso uma coisa muito importante na perspectiva da formação, de um modo geral, também pensando como um processo. Esse percurso que eu narrei para vocês é um percurso do reconhecimento e o percurso do reconhecimento é o título de um livro, de um filósofo, Paul Ricoeur. Então, ele fala, o percurso de reconhecimento passa por um reconhecimento de si próprio, a instância da evocação, que a gente fala perder-se para reencontrar-se, né? Então, é um momento que a gente está meio assustado com a nossa própria, a potência da memória, né? Dessa memória que eu vou articular. Então, o percurso de reconhecimento de si, do outro. E isso só acontece nessa partilha, que pressupõe esse pacto autobiográfico, e que eu já abordei, que é o dom da troca. Sem isso, esse processo não se faz esse percurso do reconhecimento se a gente não passar por essa instância do de si e do outro, né? Se a gente conseguir fazer isso, o que a gente vai ter? Uma mútua aceitação, né? Ele me aceita e eu o aceito. Né? E aí a gente vai ter a reciprocidade do dom. O que é? Eu te dou a minha história e você me dá a sua história. Então, estabelece um vínculo de confiança, de solidariedade, de amizade, de compartilhamento e de construção coletiva. Não é? Nesse processo, que é muito enriquecedor, eu reconheço o outro. Primeiro eu me reconheço, depois eu reconheço o outro. E eu sou reconhecido. Na medida que eu me coloco, eu sou reconhecida por quem eu sou valorizada, tenho uma escuta, né, que é essa escuta sensível, e com isso eu me situo como sujeito naquele grupo, naquele momento, e muitas vezes eu readquiro esse meu papel de sujeito histórico, e no caso dos idosos, muitas vezes, infelizmente na nossa sociedade ainda existe uma certa desconsideração com o indivíduo idoso, então muitas vezes eles falam assim, mas eu não tenho nada para contar, eu não tenho importância. Às vezes não usam essa expressão, mas é assim, eu não tenho importância. E o que a gente tenta resgatar é exatamente a importância de cada um do sujeito, já que a gente vive na construção da cultura de todos para todos. No caso do profissional, muitas vezes ele não é reconhecido no trabalho, ele não se reconhece no trabalho, não é reconhecido no trabalho. Então, como é importante a gente resgatar a própria competência para poder assim até atuar, a fazer escolhas, a mudar o nosso modo de trabalhar, de agir, de viver. Não é? Bom, nós estamos já encerrando essa nossa apresentação.
Mas antes disso eu gostaria de dizer o seguinte, esse trabalho que é feito há mais de 20 anos e envolve muitos e muitos profissionais e muitos idosos, ele é um trabalho aprofundado, não é um trabalho simples de ser feito. Normalmente as pessoas que procuram esse processo de formação são pessoas que sabem o que estão buscando, né? Porque não é um processo muito fácil, mas o resultado normalmente é muito interessante para as pessoas, tanto individualmente como profissionais, né? Então, para fechar essa apresentação, mas que eu ainda quero falar mais umas coisinhas depois, eu trouxe exatamente uma frase do Paul Ricoeur que eu acho bastante interessante, até para deixar para vocês como um ponto de reflexão. E ele diz o seguinte: sob a história, a memória e o esquecimento. Sob a memória e o esquecimento, a vida. Mas escrever a vida é uma outra história. Inacabamento. E exatamente isso. Inacabamento eu acho que é o sentido da vida. Nós não estamos prontos, o mundo não está pronto. Nós somos copartícipes, co-construtores dessa cultura, dessa realidade. E eu acho que isso também nos chama para uma questão de responsabilidade social, né? Tudo que nós fazemos tem uma repercussão, né? Então, essa solidariedade, essa construção eu-outro, ele é fundamental se a gente quiser construir uma cultura que a gente chama uma cultura de paz, uma cultura onde todos sejam iguais em qualquer faixa etária, onde a gente não precise fazer divisões das faixas etárias, onde todos pudéssemos viver normalmente, sem preconceito, sem restrições, etc. e tal. Então, mas na nossa sociedade ainda nós estamos nas caixinhas. Então, acho que a gente precisa sair das caixinhas e pensar num movimento solidário em relação ao outro. Esse outro pode ser podem ser pessoas da nossa família, podem ser pessoas das nossas relações familiares amplas, pessoas no ambiente de trabalho, que a gente sabe que é extremamente difícil, são difíceis essas relações de trabalho, não é? E a nossa relação com o mundo. Então, aí vem uma questão de responsabilidade social, na medida que se eu vivo nesse mundo e sou co-construtora dele, eu tenho uma responsabilidade por ele, né? Então, aí vem uma questão que é bem atual hoje em dia, que é exatamente da responsabilidade social e desse engajamento numa mudança para uma sociedade mais justa e mais solidária. Aqui eu deixo, então, para vocês o endereço o meu e-mail e o endereço do Portal do Envelhecimento, que eu acredito ser um projeto desde 2004, ele está online, ele foi se aperfeiçoando ao longo desse tempo, em 2007 ele ganhou um prêmio, e ele se constitui como se fosse um jornal online. Ele é atualizado semanalmente, com notícias, a gente tem vários itens, com notícias as mais variadas possíveis, inclusive leis, descobertas científicas, etc. Então, esse é a gente chama a cara do portal aberto ao público, como se fosse um jornal, né? Dentro do portal, em 2010, nós inserimos a revista Portal de Divulgação. A revista do Portal de Divulgação tem exatamente uma aposta pensando nessa cultura da solidariedade, né, onde todos possamos viver como iguais. As revistas científicas são muito restritas. E na revista do Portal nós abrimos um pouco para essa questão de ouvir outras vozes, de profissionais, de idosos, enfim, de todos nós que construímos a cultura no qual nós vivemos e pela qual nós temos uma responsabilidade. Eu convido vocês para assistir o próximo Você em Foco e espero que as nossas reflexões tenham servido para vocês pensarem um pouquinho em quem sou.